Olá, amigos, saudação reverencial a cada um de vocês que vem aqui a assistência a essa videoaula. Hoje vamos falar sobre o capítulo 32 do livro A Situação do Cristão na Política. O capítulo 32 tem o título Capitalismo Objetivo de Jesus Cristo. A ideologia de direita induz os privilegiados patrões, tanto no campo como na cidade, a tratar os trabalhadores meramente como instrumentos necessários para garantir os lucros elevados do patronato. Nada disso foi ensinado por Jesus Cristo. O capitalismo, regime econômico desconectado da doutrina Jesus-cristiana, logo foi reconhecido como o mais eficiente sistema de produção. Os governos de direita enxergaram nesta oportunidade de enriquecimento de suas nações, ainda que isso custasse a vida dos trabalhadores. Por isso, qualquer posicionamento contrário a esse sistema é duramente reprimido. Este episódio e tantos outros registrados na história mostram a agressividade com que as classes dominantes sempre dispensaram contra os trabalhadores empobrecidos e condenados a viver na miséria. Do estudo dos evangelhos e dos livros do Novo Testamento, iremos ler que Jesus de Nazaré foi um homem que se colocou desde o início de sua jornada na terra ao lado dos pobres e marginalizados, questionando a crueldade com que os mais ricos e poderosos os tratavam. Mas o pessoal de direita não entendeu e nem entende a lição do Cristo até hoje. Há muitos cristãos políticos equivocados que chegam até a pensar que Jesus estava errado e não praticam o que ele nos ensinou. Muitos legislam e governam defendendo os privilegiados e sacrificando mais ainda os deserdados. Ao nos ensinar que somos todos iguais perante Deus, Jesus estava destituindo dos poderes subjetivos terrenos todos aqueles que dele se serviam para escravizar e condenar à miséria a maioria do povo sofrido. Jesus sabia que os políticos subjetivos usavam o poder instituído para ser servidos, o que contraria a sua política objetiva, em que os políticos objetivos usam o poder para servir ao próximo por meio dos três fatores de evolução da consciência. Se Jesus estabeleceu em sua política objetiva que todos os homens são iguais perante Deus e criou um modelo alternativo para a prática deste modelo, sintetizado no comunitarismo, porque os políticos subjetivos continuaram investindo na desigualdade? É a pergunta. Porque não são cristãos iniciáticos, não sacrificam pela humanidade, servindo-a. Pelo contrário, sacrificam a humanidade para servirem a si próprios. Jesus, ao contrário dos cristãos subjetivos, rompe com os esquemas convencionais de perfil satanasiano
estabelecido pelos homens egóicos e dá sua vida em favor da humanidade, seu compromisso supremo, o sentido mais profundo de sua missão e obra é a vida plena das pessoas, com igualdade de usufruto de todas as coisas aqui da terra, oferecidas e dadas gratuitamente pelo Pai. O fato pelo qual Jesus Cristo veio para servir a humanidade não fez sentido algum para os políticos e dirigentes subjetivos da direita em todo o planeta Terra. As fortes palavras de Jesus apontam para as novas consciências e prática por parte de quem se investe do poder para servir. Quem prefere a comodidade das instituições e a segurança do poder não pode aceitar esse caminho iniciático, pois na realidade se apropria do poder para ser servido. As ações de Jesus Cristo foram desconcertantes para os líderes religiosos de todos os tempos, que pensam ter o verdadeiro conhecimento de Deus, quando na verdade são opositores do Cristo, são insensíveis às novidades trazidas por Jesus em favor da vida, a começar das situações de maior precariedade e carência. Assim acabam por se mostrar cegos e surdos, embora vendo e ouvindo, não conseguem entender a doutrina Jesus-cristiana. As palavras de Jesus sobre a cena apresentada aos fariseus reforçam as diferenças no modo de agir entre os políticos subjetivos e os objetivos. Os subjetivos são aqueles que se ocupam apenas com seus próprios interesses. Muitos deles acabam sendo denunciados como ladrões, mercenários, como se descreve em Ezequiel, capítulo 34. Os políticos objetivos percebem que o sentido da missão e obra de Jesus é a vida plena da humanidade, e que para isto que Jesus agrega em torno de si uma comunidade de pessoas que ouvem sua voz, tem certeza de que ele age como pastor, que dá a própria vida e se comprometem com o seu projeto. As palavras e as obras de Jesus causam desconfortos aos políticos subjetivos, porque são revolucionárias ante os esquemas sociais e religiosos do momento no mundo subjetivo. A política subjetiva é de perfil dicotomizado, fragmentário, enquanto que a política objetiva de Jesus Cristo é de perfil holosótico. Observe que na política objetiva do Cristo, em nenhum momento aparecem palavras como direita e esquerda, pois trata-se, sim, de uma nova proposta de vida e de construção de uma sociedade mais justa, solidária, igualitária e inclusiva. O político objetivo age como um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder religioso que serve o seu povo. Ele coloca acima de tudo o bem viver das ovelhas do povo. A exemplo de Jesus, todos os políticos que se colocam a serviço, todos os líderes religiosos, os civis de um povo devem viver verdadeiramente para servir e não para ser servido. Isso está em Marcos capítulo 10,
versículo 45, o acúmulo de riquezas materiais por parte de alguns, enquanto milhões vivem na miséria profunda, não cabe na vida de um verdadeiro servidor, seja político, seja pastor, seja padre, etc. O modelo de comunidade, de sociedade apresentada e defendida pelo Mestre Jesus é o cristocentrismo comunitário, não é o capitalismo e nem o socialismo, e muito menos o comunismo, como está descrito no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35. A multidão dos que acreditavam era um só coração e uma só alma, diz. Então, aí nesse evangelho, ninguém dizia que eram seus os bens que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e todos eles eram muito estimados. De fato, entre eles não havia nenhum necessitado, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, lavavam e levavam os valores das vendas e os colocavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um segundo a sua própria necessidade. Os sistemas políticos e religiosos convencionais de perfil cultural, instituídos à luz iniciática ao longo da história do cristianismo, configuraram como uma elevada depreciação da doutrina Jesus-cristiana. Daqui para frente, os homens de bem precisam lutar pela revalorização do cristianismo. O capitalismo de Jesus é o capitalismo comunitarista, é o comunitarismo proposto em sua doutrina. O comunitarismo de Jesus Cristo se constitui num regime econômico semelhante ao resultante da síntese entre as partes positivas do capitalismo e do comunismo convencional. Então, esse regime proposto por Jesus Cristo é uma síntese que privilegia as partes positivas do capitalismo como as partes positivas do comunismo e expurga tanto de um como de outro as partes negativas. Esta doutrina objetiva proposta por Jesus se baseia no plano proposto por Deus para a geração e funcionamento da vida na Terra, para a sustentabilidade da humanidade no planeta. Nas narrativas do Novo Testamento, em correlação com o nosso tempo, como estariam classificados os líderes políticos e religiosos de hoje? Será que havia pelo menos alguns entre eles que se enquadrariam nos ensinamentos do Cristo e nos exemplos de seus apóstolos? Quais entre eles representam o povo explorados e quais estão ao lado dos exploradores? Quais seriam enquadrados como sendo de esquerda ou de direita? Quais entre eles estariam dispostos a deixar de ser servidos para ser servidores? Quais estariam dispostos a migrarem da política subjetiva do reino do mundo para a política objetiva do reino de Deus? Para todos aqueles que gostaram da leitura deste capítulo do livro e queiram continuar aprendendo mais,
bem aqui nas descrições desse vídeo, que há links que conduz você para a leitura total do livro A Paz Vivencial.